Sabe, tem uma coisa que todo mundo busca. É o que move a gente, né? Tá por trás de cada sonho, de cada esforço, a tal da felicidade. Mas o que é isso, afinal? Será que é um lugar, um ponto de chegada no mapa, um tesouro escondido? Ou será que a verdadeira sabedoria, aquela dos grandes mestres, nos diz que a felicidade é o próprio caminho? Pois é, essa pergunta dá o pontapé inicial na nossa jornada de hoje. E não é uma busca nova não, é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Só que para encontrar as respostas, a gente não vai olhar para frente, a gente vai buscar sabedoria lá atrás, no passado. Mas antes de pegar o mapa certo, a gente precisa falar sobre uma armadilha. Uma bem comum hoje em dia. O mundo moderno, sabe, ele nos dá um tipo de mapa falso, cheio de atalhos, promessas de felicidade fácil, que no fim só levam a gente para um beco sem saída, um labirinto de insatisfação. Pensa só, a sociedade meio que vende felicidade em pequenas doses, né? É o brilho daquele celular novo, a foto perfeita da viagem dos sonhos, um monte de likes numa rede social. Só que essa alegria, ela é tipo um fósforo. Acende forte, rápido, mas apaga logo em seguida. E aí a gente fica no escuro de novo, já procurando a próxima luzinha. E aqui tá o ponto central da coisa. Nessa corrida sem fim pelo próximo estímulo, pela próxima dose, será que a gente não desaprendeu a curtir o caminho? Será que a gente perdeu o jeito de encontrar alegria naquelas coisas simples, duradouras, que não vêm numa caixa bonita nem rendem uma postagem? Bom, agora que a gente já entendeu qual mapa não seguir, tá na hora de abrir o verdadeiro. E nossos primeiros guias nessa jornada, são dois gigantes lá da Grécia Antiga, e eles trazem duas ideias bem diferentes, mas muito profundas, sobre o que é viver uma vida boa. O primeiro deles, Aristóteles, nos traz uma palavra, eudaimonia. Tenta esquecer aquela ideia de felicidade como, um momento de alegria que passa. Pensa mais como uma árvore forte e saudável que cresce e floresce, alcança todo o seu potencial. Isso é eudaimonia. É a gente florescendo, se realizando por completo. E o mais legal disso tudo é a ideia de que essa felicidade não é algo que a gente acha por aí. É algo que a gente faz. É uma atividade, uma prática diária. É cultivar a coragem para encarar aquele desafio no trabalho, sabe? Ter a sabedoria para ajudar um amigo, a justiça para tratar todo mundo bem. É um trabalho, mesmo trabalho de se construir dia após dia na nossa melhor versão. Aí vem nosso segundo guia, o Epicuro. E ele aponta para uma direção um pouco diferente. Não é tanto sobre florescer para fora, mas sobre encontrar tranquilidade por dentro. Ele nos dá outra palavra, ataraxia, que é basicamente uma paz de espírito, um estado de serenidade, sabe? Longe das tempestades da ansiedade, da preocupação. Então, olha só que interessante. A gente já tem dois caminhos no nosso mapa. De um lado, Aristóteles, com a busca pela realização, pela ação virtuosa. Do outro, Epicuro, com a busca pela serenidade, pela paz que vem da moderação. E o ponto aqui não é escolher um ou outro. Pensa neles como ferramentas diferentes para momentos diferentes da nossa jornada. Só que a gente sabe que nenhuma jornada é feita só de céu azul, né? Existem as tempestades, os desafios. E é para aprender a navegar nesses momentos que o nosso mapa nos apresenta mais dois guias. E esses são mestres em encontrar força e sentido justamente quando a coisa aperta. Primeiro, os estoicos. Eles nos entregam uma espécie de escudo. A ideia é simples e poderosa. A gente não controla o que acontece lá fora. Não mesmo. Mas a forma como a gente reage, o que a gente escolhe fazer, isso sim está no nosso controle. A felicidade para eles não é ter uma vida sem problemas. É construir uma fortaleza por dentro tão forte que problema nenhum consegue derrubar. E aí, chega Nietzsche. E ele joga na mesa a ideia talvez mais radical de todas. Amor fati. O amor ao destino. Para pensar. Não é só aceitar aquele erro que foi cometido. É amar aquele erro. Vê-lo como uma pincelada que deu profundidade ao quadro da sua vida. Não é só aguentar uma dor, uma perda. É abraçar essa dor como uma nota triste que deixou a música inteira mais bonita. Isso é amor fati. E essa ideia, ela ilumina um ponto fundamental. Talvez procurar a felicidade não seja tentar fugir da dor, de jeito nenhum, mas sim abraçar a dor como parte do todo. É encontrar alegria não apesar do sofrimento, mas muitas vezes por causa dele. É dizer sim para a vida,
inteira, com tudo que ela traz. E com isso, a gente chega na última parte do nosso mapa. E aqui a grande descoberta é que o destino não está escrito em pedra. Nossos guias finais, os existencialistas, eles não nos dão o mapa pronto. Eles nos dão a caneta, a bússola e dizem: o cartógrafo é você. Tem uma frase famosa que diz que a gente está condenado a ser livre. Parece meio assustador, né? Mas na verdade é a coisa mais libertadora que existe. Pensa bem, se não tem um sentido pronto, um propósito que veio de fábrica, isso significa que a gente tem a liberdade e a enorme responsabilidade de criar o nosso. A felicidade, nesse caso, é o próprio ato de pegar o pincel e pintar um sentido nessa tela em branco que é a vida. Ok, a gente viajou pela Grécia Antiga, enfrentou tempestades, e agora, com a sabedoria de todos esses guias na bagagem, a gente consegue finalmente juntar todas as peças, revelar um mapa completo. Que, como a gente viu, não é um mapa para um tesouro final, é um mapa para a própria jornada. E ele se parece com isso aqui. São 6 pilares. Começa com o autoconhecimento, que é a fundação, né? Sem isso, nada para em pé. Depois vem a virtude, lá de Aristóteles, o compromisso de fazer o seu melhor. Aí a paz de espírito de Epicuro, para ter aquele cantinho de calma no meio do caos. A resiliência dos estoicos, a nossa fortaleza interna. A afirmação da vida, de Nietzsche, aquele sim gigante para tudo. E por fim, a criação de sentido dos existencialistas, a caneta na nossa mão. Juntos, esses pilares, eles não prometem felicidade, eles constroem uma vida com significado. E no fim das contas, a grande revelação é essa. O objetivo da jornada nunca foi encontrar um lugar no mapa chamado felicidade. O objetivo era aprender a caminhar, aprender a navegar por qualquer paisagem que a vida apresente, mas com sabedoria, com coragem, com propósito. A filosofia, no fim, não entrega o tesouro. Ela ensina a gente a ler o mapa. E agora, agora o mapa está na mão. A jornada, claro, continua. A pergunta que fica não é mais onde está a felicidade. A pergunta agora é: qual o próximo passo? Qual desses pilares vai ser o foco hoje para fazer a caminhada valer mais a pena? A jornada é de cada um. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.